Hoje nós vamos falar sobre imaginação, né? Já falamos outras vezes, mas hoje eu quero abordar um aspecto mais detalhado dessa questão, ou particular da questão da imaginação, né? Então, a pergunta seria: você sabe o que é imaginação? Né? A gente tem abordado esse tema há algum tempo, né? E eu tenho trazido essa questão da imaginação para que nós possamos pensar sobre este importante conceito, mas que aparentemente ele não é concreto, né? Mas que aparece, né, no nosso mundo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Às vezes você diz assim: essa criança é muito imaginadora, né? Então o fulano tem uma imaginação, né? Então a gente começa a perceber assim que existe algo que eu estou definindo como imaginação. O que seria então imaginação, né? Então essa é uma ideia provocativa para que nós possamos pensar essa questão da imaginação, e ela é importante na arte, no ensino da arte, porque é o exercício constante que nós vamos estar trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, para que eles possam exercitar constantemente a sua imaginação, né? Porque a imaginação é um componente fundamental dentro da estrutura mental das pessoas, né? E eu quero ler uma coisa aqui que o Vygotsky escreveu, né? que é interessante, né? Ele diz assim, né? O velho adágio de que o brincar da criança é imaginação, em ação, deve ser invertido. Podemos dizer que a imaginação nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, né? As crianças na idade pré-escolar, é o brinquedo em ação, né? Olha só como é interessante e importante compreender que a imaginação, ela não é a ação, mas é necessário que haja um objeto da causa dessa imaginação. Aí, no caso, ele está se referindo ao brinquedo. O Schiller também, o filósofo Schiller, ele ao estudar a estética, ele também vai dizer algo bem similar, né? Então ele vai dizer assim, que existe o objeto material, né, que está no mundo físico, e esse objeto material, ele se comunica com o sujeito, a razão do sujeito, né? Só que essa comunicação, ela não é só simplesmente um ato de uma representação que está fora, né? E que através do nosso sentido sensorial ele se representa na mente, né? Um local onde se produz imagens na nossa mente, né? Não, é que esse encontro do objeto no mundo material com a razão do sujeito, né, produz um impulso, né? E esse impulso ele chama de impulso lúdico, né? E é aí que o Vygotsky também está se referindo, né? Então há uma necessidade da existência das coisas no mundo material, que tem que alimentar o repertório, né? Para que essa imaginação ela ocorra de forma que ela vai ser sempre alimentada quando as experiências do mundo exterior, né, as experiências empíricas, elas possam ser processadas pelo sujeito, né? Então, aí o Vygotsky vai dizer uma coisa que é muito mais interessante e importante para nós educadores, né? Que esse mundo ele é um mundo que ele tem que ser
percorrido, mas com o auxílio de outras pessoas, né? Então, assim, a criança ela vai ser auxiliada pelos adultos, porque já viveram uma parte das suas experiências na vida educacional, educativa, né? Para poder educar essas crianças, né? Assim como o artista, para que ele possa caminhar, ele não vai só caminhar sozinho, ele vai ter sempre contato com outros artistas, com as pessoas que estão falando sobre arte, porque é necessário uma terceira pessoa, uma outra pessoa ali para poder fazer essa mediação, né? Até que você se encontre de uma forma autônoma e possa ser também o orientador, o tutor, o mentor de outras pessoas, né? Então há essa necessidade de sempre ter alguém que já caminhou de algum modo nas experiências da vida, para que ele possa orientar outras pessoas. Então isso é muito dialético e é importante que isso aconteça, né? Então no caso tanto do Vygotsky quanto do Schiller, eles estão dizendo que há um impulso, né? O Schiller especificamente vai dizer que há um impulso lúdico, né? E esse impulso lúdico é o que produz o que nós chamamos de estética, né? Então o belo só vai acontecer quando esses elementos do mundo material e do mundo interior do sujeito, da subjetividade do sujeito e da objetividade desse mundo, né, eles se encontram, e ao se encontrar ele produz relaxamento, ele produz entretenimento, ele produz algo que vai fazer com que ele saiba se estabelecer numa relação lúdica, né, do brincar, de não estar ligado a um mundo concreto, de que esse mundo concreto ele é só conceitual. Não, o mundo concreto ele não é conceitual, ele tem duas qualidades nessa imaginação, né, que eu já falei aqui para vocês, que a imaginação ela se classifica num primeiro momento como uma imaginação combinadora e uma imaginação reprodutora, né? Então a imaginação combinadora é aquela imaginação que nós alimentamos o repertório de imagem das pessoas, dos sujeitos, das crianças, do adolescente, do adulto, do idoso, né? De todo mundo, do ser humano, né? Em geral, nós alimentamos de algum modo com experiências significativas, que aquilo vai fazer parte da experiência dela, né? E ao estar com esse repertório pronto na sua imaginação, que ela é capaz de imaginar situações, mesmo não tendo o objeto fora, né, porque já está alimentado no seu repertório, ela produz combinação de imagem. Imagina um ser humano e asas, né? Então cria o anjo, né? Então o anjo passa a ser um elemento dessa imaginação combinadora. Isso só um exemplo, né? A medusa, né? É a combinação de um ser humano, de uma mulher, com os cabelos de serpente, né? Então surge a medusa. Então é uma imaginação combinadora. E a imaginação produtiva, que a gente também chama imaginação criadora, é uma imaginação que produz criação sem não existir nada no mundo, né? Sem existir, sem estar. Não, a reprodutora é uma imaginação que não tem, que tem uma referência no mundo, como por exemplo uma paisagem, né? A paisagem é um modo de se representar no papel, na tela, né? O retrato de alguém, né? Então essa é uma imaginação reprodutiva. Então tem a combinadora, que é a primeira que eu falei sobre o anjo, e a reprodutora é aquela que o sujeito é capaz de reproduzir através do seu mecanismo sensório motor, sensório visual,
e ele é capaz de reproduzir aqueles elementos. Por mais que esses elementos que estão sendo reproduzidos não seja exatamente igual àquilo que está sendo feito, né? É um modo de representação, passa pelos mecanismos todos da subjetividade do sujeito, mas ele vai a partir de alguns outros elementos que vão mediar essa transformação desse modo de ver, desse modo de olhar as coisas, né? E eles vão transformar essas paisagens, esses objetos que ele está vendo, né? Através da cultura, da vivência, da experiência que ela teve anteriormente com as coisas no mundo, né? Daí vão surgir paisagens diferentes, vão surgir retratos diferentes e diferentes situações em diferentes posições, né? Então nós temos a imaginação, esses elementos iniciais da imaginação. Aí eu trouxe dizendo assim que a imaginação, que a fantasia, falei assim, que a fantasia é uma imaginação especializada. Aí é dessa imaginação que eu quero falar um pouco mais aqui com vocês. Que a imaginação plástica, né? Nós vamos chamar assim, imaginação plástica, é uma imaginação que ela tem duas características fundamentais, né? Que é a ficção e a fantasia. Não são duas. A imaginação plástica ela vai fazer isso, né? Então ela é uma imaginação da imaginação criadora, da imaginação que combina elementos, né? E só que ela é mais especializada, porque ela cria a ficção e cria a fantasia, sendo que a imaginação que cria a ficção é uma imaginação que ela tem um suporte com o pé no mundo concreto, né? Porque ela precisa dos elementos do mundo concreto para que ela possa transformar os elementos, ela transforma. Observa, ao falar que ela transforma, ela dá plasticidade a esses elementos e transforma em ficção, né? Então a ficção ela surge dessa relação de transformar os elementos do mundo concreto em algo imaginador, né? Que fazer parte desse mundo, né? Como por exemplo os monstros, né? Os monstros, qualquer que seja o Godzilla, né? Por exemplo, é uma ficção. Por quê? Porque ele é do mundo, ele é uma relação do mundo concreto com o mundo da fantasia, com o mundo da imaginação. É uma combinação que tira do mundo concreto imediato para um mundo em que ele cria todo uma história, uma narrativa para que aquilo possa acontecer, né? E a imaginação, e a ficção, a fantasia, a fantasia é algo que acontece dentro do sujeito, né? Como por exemplo uma criança imaginar que ela é o Homem de Ferro, né? Ela imagina que é o Homem de Ferro, ela tem essa referência da relação que passa a ser uma primeiro ficção, né? Da relação do mundo externo, porque se refere àquela história, àquela narrativa, daquela figura, daquele elemento histórico que está passando no filme, ou então está passando na televisão, no desenho animado, né? E é uma animação, pode ser uma animação, mas que a criança ela incorpora as características desse Homem de Ferro. Então ela precisa primeiro de uma indumentária, né? Para que ela possa, né? Tem a máscara, tem as luvas, tem o peito do Homem de Ferro, né? Ou então tem a roupa do Homem de Ferro. E a criança se veste naquilo. Então ela cria a fantasia de que ela é o Homem de Ferro. Então ela empresta a sua própria identidade para que o Homem de Ferro se instale através da sua imaginação, né? E se torne o Homem de Ferro, né? E assim por diante. Então nós temos essas duas qualidades plásticas da imaginação, a ficção e a ficção, né? A ficção, e
a fantasia, né? São duas qualidades plásticas, né? Então eu tenho o meu e-book para quem tiver interesse, né? O e-book é Brinquedo e Imaginação, e aqui nesse e-book eu faço um estudo sobre a imaginação, e aí você pode ter contato melhor para trabalhar essas questões e poder aplicar isso nas suas aulas, né? Vamos fazer, hoje você pode dizer assim, vamos fazer ficção, né? Vamos fazer ficção hoje. Não, vamos fazer fantasia, vamos trabalhar a fantasia, né? Vamos trabalhar a imaginação criadora, a imaginação combinadora, né? E você compreender em que momento isso vai acontecer e ver isso acontecendo no seu cotidiano, no seu dia a dia das crianças, né? Eu também tenho o meu livro, né? Que é Brinquedo, a dimensão estética do brinquedo. Nesse livro eu tenho um estudo também mais aprofundado sobre imaginação, porque eu vou trabalhar as questões da dimensão estética do brinquedo, né? Então ele está, esse aqui você pode, se você quiser, você pode mandar um direct para mim, que aí a gente envia para você o livro. E esse aqui o e-book. Você pode entrar aí no link da minha bio e pedir o e-book, né? Então é só clicar no link da bio.